Parabéns. Você está demitido. Essas palavras ficaram no ar da sala de reuniões como fumaça. Olhei para Trevor Williams, o diretor executivo da Hologate Systems, depois para os 12 membros do conselho sentados ao redor da mesa de mogno. Ninguém olhou nos meus olhos. Meu nome é Joel. Tenho 49 anos e até 3 minutos atrás, eu era o diretor de tecnologia da empresa que ajudei a criar do zero. 15 anos da minha vida foram dedicados a servidores, códigos e noites, sem dormir corrigindo erros que mantinham tudo funcionando. Trevor estava com aquele sorriso falso que ele mostrava quando achava que era esperto. O mesmo rosto de quando ele pegou o crédito pela atualização de segurança da rede que eu fiz no ano passado. Ou quando anunciou a fusão com a Fox Lane Innovations, sem me contar que eles queriam destruir toda a nossa estrutura. Sugiro que explique aos investidores por que todo o sistema vai reiniciar em 10 minutos, eu disse, colocando meu crachá de segurança e o laptop na mesa. A sala ficou em silêncio. O sorriso de Trevor sumiu por meio segundo antes de voltar. Do que você está falando? Ele perguntou. Levantei, ajeitando minha gravata. O protocolo automático de manutenção que instalei no mês passado. A cada 30 dias, o sistema faz um reinício total e precisa de autorização manual do diretor de tecnologia para voltar. Esse sou eu. Ou melhor, era eu. A conselheira Patrícia Reis se mexeu na cadeira. O que isso quer dizer exatamente? Quer dizer, continuei olhando meu relógio, que em mais ou menos 9 minutos, todos os servidores, bancos de dados e programas que fazem essa empresa funcionar vão parar. E sem meus códigos de autorização, vai continuar tudo desligado. O rosto de Trevor ficou branco. Você está blefando. Caminhei até a porta, olhando para trás uma última vez. A apresentação para a Veltri Dynamics começa em 1 hora. Contrato de 30 milhões de dólares. É melhor vocês darem um jeito de ligar os computadores. O pânico começou quando cheguei ao elevador. Eu ouvia gritos pela porta da sala de reuniões. Alguém já falava com o pessoal da tecnologia da informação. Outra voz ligava para o setor jurídico. Trevor gritava algo sobre processos e acusações criminais. 8 minutos. As portas do elevador fecharam e desci até a garagem. Minha caminhonete estava estacionada no mesmo lugar de sempre, que usei por 15 anos. O mesmo lugar que Trevor tentou dar para o sobrinho dele no mês passado, dizendo que chefes precisavam de melhores vagas. Sentei no banco e esperei. 7 minutos. Meu celular começou a tocar. Eu construí a Hologate Systems do nada. Começamos na garagem do Trevor em 2009, escrevendo código para pequenas empresas que precisavam de controle de estoque. Trevor cuidava das vendas. Eu cuidava do resto. Éramos parceiros naquela época, ou pelo menos eu achava. A primeira decepção veio há 3 anos, quando fechamos o contrato com a prefeitura de Fort Wayne. Eu criei todo o sistema de controle de tráfego, passei 8 meses com jornadas de 16 horas, garantindo que cada semáforo, sensor e plano de emergência funcionasse direito. Quando o prefeito fez a coletiva de imprensa, Trevor ficou sozinho no palco, recebendo os elogios pela solução inovadora da equipe dele. Eu devia ter dito algo naquela hora. Devia ter ido embora quando ele começou a chamar minhas ideias de nossa visão e meu código de propriedade da empresa. Mas eu acreditava no que estávamos criando. Acreditava que o bom trabalho falaria por si só. Minha esposa Kelly percebeu antes de mim. Ela me via chegando em casa frustrado, falando sobre reuniões onde Trevor rejeitava minhas sugestões só para apresentá-las como se fossem dele na semana seguinte. Ela ouvia minhas reclamações sobre como ele contratava amigos para cargos que eles não sabiam ocupar. Como ele prometia coisas aos clientes que nossos sistemas não podiam entregar. Ele está te usando, ela me disse 6 meses atrás durante o jantar. E quando não precisar mais de você, vai te jogar fora como jornal velho. Eu defendi ele, disse que ele estava apenas pressionado pelo conselho, que a empresa crescia rápido demais, que tudo ia se acalmar quando passasse a fase difícil. Os sinais estavam ali.
Trevor começou a me excluir das reuniões do conselho, dizendo que eram encontros estratégicos e que não precisavam de opinião técnica. Ele contratou um vice-diretor de tecnologia chamado Brandon Miller, recém-formado, dizendo que era para me ajudar com o volume de trabalho. Brandon passava quase todo o tempo no escritório de Trevor, aprendendo os sistemas que eu criei, fazendo perguntas sobre protocolos que eu nunca tinha documentado. 2 semanas atrás, peguei Brandon copiando arquivos das minhas pastas protegidas. Quando questionei, ele disse que Trevor tinha autorizado como medida de segurança. Perguntei para Trevor, e ele contou uma história de que era para uma auditoria técnica. Semana passada, Trevor começou a perguntar coisas específicas sobre meus códigos de acesso. Disse que o conselho estava preocupado com segurança e queria garantir que mais pessoas pudessem aprovar funções importantes. Respondi que ia pensar sobre isso. Eu devia ter percebido o que vinha. Devia ter visto que Brandon não estava ali para me ajudar, mas para me substituir. Devia ter entendido que cada sistema que construí, cada código que escrevi, estava sendo analisado e copiado para minha saída. Mas eu confiei nele. Depois de 15 anos de parceria, ainda achava que Trevor Williams era meu amigo. Faltam 5 minutos. A ligação que eu esperava chegou bem na hora certa. O nome de Trevor apareceu na tela do meu celular. Joel, precisamos conversar. Não precisamos, eu disse. Escuta, talvez eu tenha agido rápido demais lá dentro. O conselho está me pressionando, exigindo mudanças, falando em trazer consultores de fora. Eu estava tentando te proteger. Me proteger. A mesma mentira que ele contava para si mesmo há meses. A mesma desculpa que usou quando pegou o crédito pelo meu trabalho. Quando contratou Brandon pelas minhas costas. Quando começou a me excluir das decisões sobre sistemas que eu mesmo criei. O reinício vai acontecer em 4 minutos, Trevor. Ok, olha, o que você quer? Podemos fazer um acordo. Ações da empresa, um contrato de consultoria, um pacote de saída. Eu quase ri. 3 minutos atrás, ele tinha me demitido na frente do conselho, como se eu fosse um funcionário iniciante, pego roubando o papel da empresa. Agora ele queria negociar. Quero que você entenda uma coisa, eu disse. Durante 15 anos, trabalhei noites e fins de semana criando sistemas que te deixaram rico. Corrigi seus erros, resolvi problemas causados por você e vi você pegar o crédito pelo que eu mesmo fiz. Joel, ainda não terminei. Você trouxe o Brandon para aprender meu trabalho e poder me mandar embora. Você planejou isso por meses, talvez mais. Só não planejou isso aqui. 3 minutos. Mesmo com as paredes de concreto da garagem, eu ouvia portas de carros batendo, gente correndo. Provavelmente alguém já estava indo até a sala dos servidores, achando que podia impedir o desligamento manualmente. Não podia. Aprendi há anos a criar sistemas com segurança extra para proteger os dados da empresa, até da própria empresa. O que você quer? Trevor perguntou de novo, e dava para ouvir o desespero crescendo na voz dele. Quero que você lembre desse momento, eu disse. Quero que lembre que por 15 anos eu fui fiel a você. Acreditei nessa empresa, acreditei no que estávamos construindo juntos, e você jogou tudo fora porque teve medo de parecer fraco na frente do conselho. 2 minutos. A apresentação para a Veltri Dynamics começa em 58 minutos. Continuei. 30 milhões de dólares. Sem o sistema de demonstração, vocês não têm nada para mostrar. Sem o banco de dados dos clientes, nem sabem como entrar em contato com eles. Eu ouvia vozes ao fundo, gente gritando ordens, teclados sendo usados com pressa. Como eu conserto isso? Trevor perguntou. 1 minuto. Você não conserta, eu disse e desliguei. Liguei meu carro e fui em direção à saída. Em 60 segundos, todas as luzes do prédio da Hologate Systems iam se apagar. Todos os computadores iam desligar. Todos os telefones, câmeras de segurança e aparelhos que mantinham a empresa funcionando iam parar. E pela primeira vez em 15 anos, Trevor Williams teria que resolver um problema sem mim.
O desligamento durou exatamente 4 horas e 37 minutos. Eu sabia porque estava sentado na lanchonete Brennan's, na Avenida Coliseum, tomando café e assistindo a reportagem na TV que ficava acima do balcão. Problemas técnicos afetam a empresa de software local, dizia no rodapé da tela, enquanto a repórter falava do lado de fora do prédio da Hologate, entrevistando funcionários confusos que tinham sido mandados embora mais cedo. Meu celular tocava sem parar. Trevor ligou 17 vezes. Brandon ligou 8. Patrícia Reis, do conselho, ligou 2 vezes. Deixei todos irem para a caixa postal. Às 15 horas e 15 minutos, as luzes do prédio voltaram. Eu sabia que tinham dado um jeito de reiniciar os sistemas centrais, provavelmente usando os discos de backup da sala de emergência e reconstruindo tudo do zero. Iam levar dias para voltar ao normal. Às 15 horas e 47 minutos, meu celular tocou com um número desconhecido. Senior Turner. Aqui é David Foster, da Foster, Collins e Associados. Represento a Hologate Systems. Precisamos conversar sobre suas ações de hoje. Um advogado. Trevor já estava montando um processo. Não fiz nada ilegal, eu disse. Sabotagem é crime, Sr. Turner. Danificar sistemas de computador de propósito, parar o trabalho da empresa, causar prejuízo financeiro. O promotor pode se interessar muito por isso. Quase sorri. Achavam que podiam me assustar com ameaças legais, do mesmo jeito que Trevor me assustava com ameaças de perder o emprego. Implementei um sistema de segurança para proteger os dados da empresa, eu disse. O sistema funcionou exatamente como deveria. Se a Hologate não tem mais pessoas preparadas para cuidar da tecnologia, isso não é problema meu. Você criou uma situação onde só você podia restaurar o sistema. Criei uma situação onde o diretor de tecnologia precisava autorizar o reinício dos sistemas. Eu era o diretor de tecnologia, até mais ou menos às 14h30 de hoje. O advogado ficou quieto por um momento. Sr. Turner, acho que o senhor está subestimando a gravidade da situação. O contrato com a Veltri Dynamics foi perdido por sua causa. 30 milhões de dólares em receita. Outros clientes também ficaram sem serviço. Os danos podem chegar a centenas de milhões. Centenas de milhões. Trevor deve ter passado números exagerados, tentando me assustar para eu ceder. O contrato foi perdido porque Trevor Williams demitiu o diretor de tecnologia 10 minutos antes de uma apresentação crítica. Eu disse. Decisões ruins de gestão não são culpa minha. Temos documentos mostrando que você criou acessos restritos sem permissão, implementou protocolos de desligamento sem aprovação do conselho e escondeu informações necessárias para o funcionamento da empresa. Agora eu entendi. Eles não estavam só me ameaçando com crime, estavam preparando um processo civil, dizendo que eu sabotei a empresa. Trevor queria me processar por danos, tentar tirar tudo que eu tenho, acabar comigo financeiramente para que eu nunca mais pudesse competir com ele. Anote isso, eu disse. Se fizerem qualquer ação contra mim, vou divulgar todas as falhas de segurança da Hologate Systems ao público. Cada brecha, cada sistema sem correção, cada atalho que Trevor aprovou contra as minhas recomendações. Vamos ver quantos clientes vão querer continuar com uma empresa cujo ex-diretor técnico vai contar, sob juramento, que os sistemas são inseguros por dentro. A linha ficou em silêncio. Você está ameaçando revelar informações sigilosas? Estou prometendo contar a verdade sobre a parte técnica da empresa, sob juramento, se for preciso. Desliguei e pedi outra xícara de café. 20 minutos depois, Trevor ligou de novo. Joel, precisamos nos encontrar. Pessoalmente, sem advogados, sem membros do conselho, só nós dois. Por quê? Porque isso está saindo do controle. Porque já fomos amigos. Porque talvez exista uma forma de resolver isso que funcione para todo mundo. Pensei no assunto. Trevor estava com medo agora, percebendo que ameaças legais não iam resolver seus problemas. Ele precisava de algo de mim e finalmente estava pronto para negociar em posição de fraqueza. Lanchonete Brennan's, na Avenida Coliseum, eu disse. 1 hora. Estarei lá.
mas eu já sabia que ele não viria sozinho. Trevor chegou 43 minutos depois, trazendo Brandon Miller com ele. Eu os observei pela janela da lanchonete. Trevor andando de um lado para o outro no estacionamento, enquanto Brandon ficava no banco do passageiro de um BMW preto que eu não conhecia. Carro da empresa, provavelmente. Mais um benefício que Trevor tinha dado ao novo funcionário favorito dele. Eles se sentaram na minha frente em uma cabine no canto. Trevor com aparência cansada e Brandon sem olhar nos meus olhos. O garoto estava nervoso, provavelmente com medo do que poderia acontecer com ele depois do que aconteceu hoje. Querem café? Perguntei. Trevor balançou a cabeça. Vamos direto ao ponto. O que precisa para isso acabar? Acabar o quê? Sem jogos, Joel. Você sabe do que estou falando. As ameaças legais, as falhas de segurança, tudo isso. Diga seu preço. Me encostei no banco. Você acha que isso é por causa de dinheiro? Tudo é por dinheiro. Esse era o resumo de Trevor Williams. Tudo virava números e contas, lucros e relatórios trimestrais. Ele nunca entendeu que algumas pessoas trabalham por razões maiores do que dinheiro na conta. Me diga uma coisa, eu disse. Há quanto tempo você planejava me demitir? Trevor olhou para Brandon, depois voltou para mim. Não foi algo pessoal. Quanto tempo? 6 meses, talvez 8. O conselho queria mudanças, queria contratar gente mais jovem, reduzir custos. O salário de Brandon é 60% do que a gente te pagava. 8 meses. Enquanto eu fazia hora extra me preparando para o contrato com a Veltri Dynamics, Trevor já planejava minha saída. Enquanto eu treinava Brandon, achando que ajudava um colega, ele aprendia meu trabalho para tomar meu lugar. Você chegou a pensar em me manter como consultor? Perguntei. Não começo sim. Mas aí você começou a fazer perguntas sobre acessos, comentar sobre documentação. O conselho achou que você podia virar um risco de segurança. Risco de segurança. Porque eu queria proteger os sistemas que criei contra acessos errados. Porque questionei decisões técnicas de Trevor na frente dos clientes. Mostra o contrato para ele. Trevor disse a Brandon. Brandon tirou uma pasta do bolso do casaco e empurrou pela mesa. Dentro estava um contrato de consultoria me oferecendo R$50 mil para ajudar na transição técnica por 90 dias. 50 mil, eu disse, por 15 anos de conhecimento sobre a empresa. É uma oferta generosa considerando a situação. Trevor respondeu. Eu li o contrato. Cláusulas padrão de sigilo. Não trabalhar para concorrentes. E uma parte dizendo que eu teria que entregar toda a documentação e senhas dos sistemas criados durante meu tempo na empresa. Eles queriam tudo. Todas as senhas, todos os acessos escondidos, todas as proteções que eu tinha criado para manter a empresa segura. E, em troca, iam me pagar o que Trevor gastava com almoço de negócios num mês. Tem um problema com isso, eu disse. Qual? Você está achando que eu quero trabalhar com você? O rosto de Trevor ficou sério. Joel, seja razoável. Você está desempregado. Está correndo risco de ser acusado de crime. E sua reputação nesse mercado vai acabar quando souberem o que aconteceu hoje. Essa é sua chance de sair com alguma coisa. Minha reputação. Sabotagem industrial não é exatamente um bom currículo. Sorri e fechei a pasta do contrato. Trevor, sabe quem me ligou hoje de manhã? Ele pareceu confuso. Como assim? Às 7h30, antes mesmo de eu chegar no trabalho, recebi uma ligação do James Parker, da Veltri Dynamics. Ele queria conversar sobre um cargo como diretor de tecnologia da informação. Parece que eles estão acompanhando meu trabalho há meses. Ficaram impressionados com os sistemas de segurança que fiz nos contratos com prefeituras. Os olhos de Brandon se arregalaram. Trevor ficou pálido. O cargo paga o dobro do que você me pagava. Continuei. Mais ações da empresa e um bônus de assinatura. Você está mentindo, Trevor disse, mas sua voz não tinha firmeza. Peguei meu celular e mostrei o registro de chamadas. 7 ligações perdidas da Veltri Dynamics entre 7 e 14 horas. Todas de James Parker. Ele ligou de novo durante sua reunião com o conselho. Eu disse.
Deixou recado perguntando se eu queria conversar sobre a vaga. Engraçado que ele já sabia que eu ia sair da Hologate. Disse que ouviu rumores sobre mudanças na empresa. O rosto de Trevor ficou branco. Isso é impossível. É mesmo? Quem é que estava cuidando das negociações com a Veltri nos últimos 6 meses? A verdade atingiu ele como um trem. Patrícia Reis, a pessoa do conselho que mais queria mudanças, também era ex-diretora da maior concorrente da Veltri. Ela estava passando informações para a Veltri há meses, ajudando a entender tudo o que a Hologate fazia e quem era o responsável. Patrícia armou tudo isso. Trevor sussurrou. Ela está tentando me contratar desde janeiro. Eu confirmei. Conversas discretas em eventos da área, perguntas sutis sobre minha opinião sobre a chefia, dicas de que eu teria chances melhores em outro lugar. Recusei porque achava que devia lealdade a você. Brandon olhava fixamente para a mesa, talvez percebendo que seu novo emprego não era tão seguro quanto pensava. Se a Veltri contratasse os técnicos da Hologate, poderia vencer em todas as disputas e roubar todos os clientes. Mas hoje eu mudei de ideia. Continuei. Quando você me demitiu na frente do conselho, deixou claro que 15 anos juntos não significavam nada. Então eu liguei de volta para James Parker. Trevor pegou o telefone. Preciso falar com a Patrícia, saber o que ela está planejando. Já é tarde demais. Como assim? Olhei o relógio. Hoje às 17 horas, a Veltri Dynamics vai anunciar a compra do portfólio de propriedade intelectual da Hologate Systems. Eles compraram os direitos do nosso software de trânsito, dos sistemas de banco de dados e dos protocolos de integração. Isso é impossível. Nós somos donos desses sistemas. Vocês são donos do código. Eu sou dono das patentes. O silêncio ficou pesado na mesa. A boca de Trevor se abria e fechava sem som. Brandon parecia que ia vomitar. As patentes, Trevor disse com dificuldade, foram registradas em meu nome nos últimos 5 anos. Cada melhoria nos sistemas, cada medida de segurança, cada linha de código nova. Meu advogado me garantiu que, como criador, eu tinha direito legal sobre elas, mesmo com contratos de trabalho. Era verdade. Fui orientado há anos a registrar patentes de minhas inovações, tanto por segurança quanto por orgulho. Nunca pensei que usaria isso contra minha própria empresa. O sistema de trânsito sozinho vale 8 milhões de dólares em licenças. Continuei. A integração dos bancos de dados vale mais 12 milhões. Os sistemas de segurança, gestão de clientes, backups. A Veltri avaliou tudo em 37 milhões. Mais do que o contrato que Trevor perdeu ao me demitir. Mais que a renda anual da Hologate. O suficiente para acabar com a empresa se a concorrente tiver a tecnologia. Você não pode fazer isso, Trevor disse. Eu já fiz. Assinei o contrato de licenciamento há 1 hora. A Veltri tem direitos exclusivos por 5 anos. Em troca, recebo um cargo de diretor, participação na empresa e 20% de todo o lucro das licenças. Trevor me olhava como se eu tivesse virado um alien. O mesmo olhar de antes, quando falei do reset do sistema. O olhar de quem percebeu que cometeu um erro grave. E a Hologate? Brandon perguntou em voz baixa. Depende do Trevor, eu disse. A Veltri está aberta a negociar uma licença para vocês continuarem usando minhas patentes. Mas com uma taxa. Quanto? 55% da receita bruta. O número ficou no ar como uma sentença. A falência aconteceu 6 semanas depois. Eu estava no novo escritório da Veltri Dynamics, revisando planos de sistema para um contrato em Phoenix, quando minha assistente trouxe a notícia. A Hologate Systems entrou com pedido de proteção judicial, alegando custos altos e perda de tecnologia-chave. Trevor tentou resistir. Contratou 3 escritórios de advocacia, questionou minhas patentes, até tentou me acusar de espionagem. Nada deu certo. As patentes eram válidas, o contrato estava firme, e minha saída foi escolha dele. Ele também tentou seguir sem meus sistemas. Por 2 semanas, Brandon e outros tentaram reconstruir tudo do zero. Mas foi um desastre. Bancos de dados caíram, segurança falhou, e o sistema de trânsito de Fort Wayne ficou fora do ar por 36 horas,
causando confusão geral. Os processos começaram logo. Fort Wayne processou por quebra de contrato. 3 clientes cancelaram. A Veltri, com meus sistemas funcionando, pegou todos os contratos abandonados. Patrícia Reis deixou o conselho 2 dias antes da falência. Já tinha aceitado ser consultora da Veltri, ajudando a adaptar os clientes e integrar os sistemas. Brandon Miller durou só 3 meses antes de ser demitido. Ele não tinha preparo para o cargo, e sem meus sistemas, não havia trabalho técnico para justificar seu salário. Ele conseguiu emprego numa startup pequena em Indianápolis, ganhando metade do que Trevor prometeu. O golpe final veio quando a justiça aprovou a venda dos bens. A Veltri comprou a lista de clientes, equipamentos e o resto das patentes por menos do que Trevor devia com advogados. A empresa que levou 15 anos para crescer foi vendida em uma tarde. Não fui ao leilão. Passei a manhã com minha nova equipe, trabalhando em melhorias de segurança para o aeroporto de Indianápolis. Trabalho de verdade. Desafios técnicos que importam. Projetos que reconhecem quem os criou. Kelly almoçou comigo perto da Veltri. Ela me apoiou em toda a mudança. Nunca questionou minhas escolhas. Nunca disse que eu devia ter feito diferente. Algum arrependimento? Ela perguntou comendo sopa e sanduíche. Pensei por um instante. Trevor destruiu nossa parceria, traiu 15 anos de confiança e tentou roubar o mérito do meu trabalho. Mas as atitudes dele também me tiraram de um lugar que estava matando minha paixão. Nenhum, eu disse. Ela sorriu. Que bom. Porque James Parker ligou de manhã. Quer falar sobre ampliar sua equipe. Na Veltri, minhas ideias eram valorizadas. Meu nome estava em cada patente. E meu trabalho era reconhecido. O bônus quitou nossa casa. As ações vão garantir a aposentadoria. O salário permitiu que Kelly seguisse seu sonho e se dedicasse à arte. Trevor, por outro lado, virou gerente de vendas em uma empresa em Cleveland. Soube por conhecidos que ele ganha só 30% do que ganhava antes, mora em um apartamento pequeno e diz a todos que seu ex-sócio roubou sua empresa. Brandon Miller trabalha corrigindo erros em programas antigos de uma empresa que cuida de software desatualizado. Patrícia Reis ganha mais como consultora do que ganhava como conselheira, ajudando empresas com fusões. A verdade é simples. Toda ação tem consequência. Às vezes, ela só demora mais do que a gente espera.